Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal A Era do Avatar. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso, mas foi uma dificuldade técnica aqui no som e já estamos com as coisas já adiantadas, já resolvidas. Eu quero agradecer a todos que já estão conosco aqui. Olha, temos aqui bastante gente: Ana Maria Bittencourt, Sônia Mesquita, Rosilene Marques, Getúlio, Verita Sai, Raquel Saião, Laís Sá, Ana Fernandes. Bom, vamos dar início, então, à nossa live. Vamos já chamar o Alexandre Campelo, professor. Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo, meu irmão. Namastê. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu quero perguntar às pessoas aí se está dando eco a minha voz. Pode me ajudar? O que eu estou falando, estou ouvindo um eco. Se alguém puder botar aí no comentário. Será que quando eu falo também não, eco ou está normal? Tá. Bom, então, eu quero agradecer ao nosso professor Alexandre Campelo pela presença aí conosco, a participação, essa doação de tempo que ele faz aqui, para a gente é muito importante. Ele hoje vai falar sobre o divino romance, né? O casamento da alma com o espírito. E nós estamos muito assim, ansiosos por ouvir o professor. Professor Alexandre Campelo, da Escola de Yoga do Lago. Seja bem-vindo. Gratidão, Betinho. Esse tema do casamento, boa noite a todos, do casamento entre a alma e o espírito, né, o romance divino, é, na verdade, a história de cada um de nós, como almas. Isso é Bhakti. O yoga, que é um darshana do hinduísmo, na verdade, o próprio hinduísmo é a tradição mais antiga da humanidade e a mais rica. Quando adentramos, quando mergulhamos no conhecimento que vem dessa tradição, nós permanecemos, de certa forma, até assustados, maravilhados, né? Taumatsen, maravilhados com o conhecimento que vem da Índia. E é inigualável. Eu me lembro que quando eu fazia direito, não cheguei a me formar, fiz 4 anos de direito. Na época, sou formado em pedagogia, depois fiz mais 2 anos de psicologia, mas me formei em pedagogia. Tenho também uma pós em teologia. Hoje estou fazendo também psicanálise. Mas na época que eu fazia direito na universidade, havia um professor que era uma das disciplinas que era sociologia. E ele pediu à turma que apresentasse formasse grupos e fizesse a apresentação, e o tema era livre. E já nessa época eu já era discípulo de Paramahansa Yogananda, e o conhecimento, na verdade, que eu fui apresentar ali já vinha dele. Eu pedi ao professor para falar sobre religião, já que o tema era livre, eu gostaria de falar sobre religião, e ele me disse: ok, vá até a biblioteca e pegue o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Emily Durkheim. Leia esse livro, estude esse livro, e você vai fazer uma apresentação baseada nesse livro. E qual não foi a minha surpresa quando começo a ler Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, e ele apresenta justamente o hinduísmo como a tradição, né, Sampradaya, a tradição mais antiga da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber ali que
apesar de Durkheim acertar que o hinduísmo é realmente a tradição mais antiga, ele fala do hinduísmo de uma forma bastante superficial. E na hora de minha apresentação, quando chego na sala, o professor se dirige à turma e diz à turma: pessoal, o Alexandre fará uma apresentação sobre o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Durkheim, um dos livros mais bem escritos da história da sociologia. E ele então faz essa pompa em relação ao livro. Eu vou lá à frente e falo para a turma, isso sem olhar para a cara dele. Pessoal, esse é o livro mais superficial que eu já li em minha vida. Se você tem um pouco de conhecimento, não precisa ser muito, um pouco de conhecimento a respeito das tradições religiosas e principalmente do hinduísmo, que Durkheim acerta quando ele fala que é a tradição mais antiga, é a mãe de todas as religiões, todas emergiram, todas saíram do hinduísmo. Essa é a única coisa que, em verdade, Durkheim acerta. Mas quando ele começa a falar a respeito da mitologia, a respeito do conhecimento vindo da Índia, dos indianos, ele vê os indianos como se fossem crianças adorando fogo. Ele desconhece o que significa Agni, né, o deus do fogo, que não é Deus, mas é uma força da manifestação cósmica. Inclusive, Agni também é o fogo da digestão no Ayurveda, que é a medicina da Índia. E fui falando Durkheim. Ele fala a respeito do hinduísmo como uma pessoa que chega em uma residência de 3 pavimentos e olha pelo buraco da fechadura o que tem dentro daquela residência de 3 pavimentos. Ele não conhece o hinduísmo. Ele nunca esteve, inclusive, na Índia. Claro que você não precisa ir à Índia para ter conhecimento do que os mestres, os rishis, os sábios iluminados deixaram para a posteridade, para a humanidade. Basta ler o que eles nos deixaram, basta ter um guru. Não é? Aqui a grande maioria é seguidor de Satya Sai Baba. Eu sou seguidor de Paramahansa Yogananda. Você tendo um guru, o dissipador das trevas da ignorância no discípulo, você já tem uma ideia do que o hinduísmo realmente ensina. Mas se você não tem um guru, se você nunca foi à Índia e nunca se aprofundou no conhecimento que vem dos rishis, como eu falei, ainda que de forma superficial, você não tem autoridade para falar a respeito de uma tradição tão profusa, tão rica como é o hinduísmo. Somente os Vedas, os livros do conhecimento, são de uma profundidade, uma riqueza que ela vai sendo destrinchada pelos Upanishads, né, que é sentar aos pés do mestre. São textos que significa sentar aos pés do mestre para ouvir. É de uma riqueza incalculável. E então eu fiz a apresentação, para minha surpresa, quando termino de apresentar, o professor era uma pessoa que descobri ser humilde, ele estava ao meu lado, de pé, e me aplaudia. Não por minha pessoa, mas pelo conhecimento que eu trouxe dos mestres, dos rishis e dos textos sagrados da Índia. Ou seja, eu consegui refutar o próprio Emile Durkheim graças àquele conhecimento que vem do yoga. Que se eu não tivesse, se fosse um aluno sem esse conhecimento, obviamente iria adotar a ideia de Durkheim e falar a respeito de uma tradição riquíssima como se ela fosse pobre, como se os indianos fossem pessoas destituídas até de inteligência, que na verdade não são. Não é? Os indianos têm uma capacidade de raciocínio lógico, de matemática, até mesmo com a informática, que as grandes empresas de informática contratam indianos e japoneses, porque graças à prática da meditação, Raja Yoga, quanto mais você entra nessa introspecção, quanto mais você mergulha, você tem acesso a uma sabedoria, um conhecimento por meio de Buddhi,
como o próprio Albert Einstein, a fórmula da relatividade, de onde ele tirou, não foi por meio do racional, da mente racional, foi por meio da mente intuitiva, Buddhi. Então, a Índia é riquíssima, o conhecimento que vem da Índia é riquíssimo, é preciosíssimo para cada um de nós aqui no Ocidente. E essa ideia do casamento da alma com o espírito, o divino romance, inclusive existe um livro de Paramahansa Yogananda com esse título, o Divino Romance, é o romance da alma do Jiva, que é o ego, o pequeno eu. Aí vem inclusive a etimologia da palavra yoga, né, do sânscrito yud, que quer dizer união. Yogananda afirma, união de quê? Yud, união ou junção de quê? É a união do pequeno eu, o Jiva, com Deus em nós, o Atma, Deus em nós. E aí começa o casamento, né, da alma, do pequeno eu, a alma Jiva, com o Atma, que também pode ser compreendido, o Atma com A maiúsculo, como alma, como o nosso eu real, nosso eu maior, que é o nosso eu verdadeiro. E esse criado à imagem e semelhança de Brahman. Aí nós fazemos até uma analogia com o cristianismo, porque essa ideia do casamento, ela existe no cristianismo. Os cristãos afirmam do casamento da alma com o noivo. A nossa alma, a alma é feminina, o noivo, o Cristo, é masculino. Nós vemos essas mesmas imagens na tradição do hinduísmo, do yoga, em Krishna. Né? Krishna bailando com as gopis. Claro que as gopis existiram, claro que Krishna existiu, foi uma figura histórica, mas existe a alegoria também, existe o simbolismo. Yogananda ele explica que existem duas formas de hermenêutica ou interpretação das Sagradas Escrituras, é a esotérica com S e a esotérica com X. Então o fato histórico, esotérico com X, e o fato simbólico, interno, psicológico, esotérico com S. E ele também explica que, às vezes, Krishna, o Senhor Krishna, como uma encarnação de Vishnu, Jesus é uma encarnação do Cristo, da consciência crística, o Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Brahma, Vishnu e Shiva. A ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade cristã, vem da Trimurti hindu. Então, Vishnu, como segunda pessoa, seria o que no cristianismo nós podemos compreender como a consciência crística, consciência do Filho. Jesus é o Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que afirma que Jesus não é o Cristo? Está na Bíblia. Ele é o Cristo, ele se tornou o Cristo. É uma encarnação de Vishnu, assim como Krishna também é uma encarnação de Vishnu. E aí então existe a simbologia. No cristianismo é dito que nós, almas, devemos noivar com Cristo e casar com Cristo. Vemos lá a simbologia de Krishna bailando com as gopis. Quem são as gopis? Esotericamente falando, as nossas almas. O casamento de Krishna com Radha, não é, a sua consorte, Radha representa todas as nossas almas, a alma, o ego casando-se com o Atma. A Yogananda diz, Krishna tem momentos que ele representa o Atma, e isso, claro, dentro da escritura, dentro da hermenêutica, da interpretação do Mahabharata, do Bhagavad Gita, e há momentos em que ele representa Brahman. Naquele diálogo com Arjuna, que é o próprio Bhagavad Gita, naquele momento em que ele diz a Arjuna, eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor, ali ele representa Brahman, representa o Deus, a inteligência cósmica. E há momentos em que quando ele brinca, baila com as golpes, ali ele representa o Atma, em dança de amor com as nossas almas, né, que é o ego, que é o Jiva.
de onde vem o Yud, da união. A união, o casamento, leva ao que? Ao Samadhi, a superconsciência, inclusive dentro de nós, quando a energia da Shakti, a Shakti é o Espírito Santo, é a Mãe Divina dentro de nós, se eleva como um raio e se encontra com a energia de Shiva, não é, no cérebro. Yogananda ele fala que fisiologicamente Kutastha Chaitanya, ou Ajna Chakra, no ponto médio entre as sobrancelhas, representa a consciência do Filho unigênito. Quando Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, fisiologicamente falando, é aqui a consciência do Filho. E aqui a consciência do Pai, o Lótus, o Sahasrara. A Mãe, como o Espírito Santo, a Shakti, ela está adormecida e é a energia mais poderosa dentro do ser humano. Quando ela desperta, a Kundalini sobe então pelo Sushumna Nadi, despertando as flores dos lótus, os lótus que são os chakras, até unir-se em casamento com a consciência de Shiva. Aí ocorre a iluminação. Esse é o casamento. O pequeno eu une-se com o eu maior, né? O ego se dissolve no amado cósmico. Betinho, se você puder colocar, por favor, os slides, que aí eu acho que essa explicação fica ainda melhor. Nós temos também na tradição do Vedanta, né, três, digamos, teologias, formas de teologia que existem no cristianismo. Dvaita, Advaita e Achintya, Beda, Abeda. São três, na verdade. Dvaita, ou Advaita, mais comumente falado, é o monismo, é a ideia de que tudo é uno, de que tudo é Deus, tudo é apenas o um, só existe um Purusha, apenas um espírito, uma consciência. É a ideia do monismo. Inclusive, a Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, ele sistematizou essa ideia. Ele não foi o primeiro a falar sobre isso. Na verdade, todos os sistematizadores, como é o caso também de Patanjali, o sistematizador do Raja Yoga, o que ele traz já existia, já era falado muito antes. No próprio diálogo de Krishna com Arjuna no Bhagavad Gita, é falado sobre tudo isso. Sobre Dvaita, Advaita, Achintya, Beda, Abeda, tudo isso é tratado por Krishna no Bhagavad Gita. Inclusive existe um momento no diálogo deles que Arjuna pergunta a Krishna, é possível realizar o absoluto, realizar Deus por meio do impessoal, ou seja, do monismo, né, que inclusive é a Abeda, o não diferente, tudo é uno, tudo é um, não há diferença, não há dualidade. E Krishna responde, sim, é possível, mas é árduo. O caminho do Gyani, do Gyani Yogi, do sábio, é árduo. Inclusive, para Mahasi Yogananda dizia que é um caminho seco, né, sem devoção. É interessante que o mestre de Swami Vivekananda, Ramakrishna, é um bhakta, é um amante de Deus. Enquanto que Vivekananda é um Gyani. Ele já não era voltado para a devoção. Aqui nós vemos devoção. O casamento da alma com o espírito. Aqui temos Radha e Krishna nessa imagem. É pura devoção, é puro Bhakti. No Bhakti existe uma dualidade. Existe um dois. Bhakti Yoga. Que seria essa visão de Beda, ou seja, diferente. E que é diferente do que a Adi Shankaracharya nos traz, do monismo, ou seja, é o dualismo. Não sei se eu estou sendo claro, porque é um tema um tanto quanto difícil de compreensão. O uno, o monismo, a ideia de apenas uma consciência, e todos nós somos essa consciência, é o monismo. O dualismo, que é devocional, é a ideia de que Deus é um e nós somos separados de Deus. Então é necessário haver esse casamento, já que nós não somos o mesmo ser. Deus é um e nós somos outro ser, é o dualismo.
Por isso a importância da devoção, de Bhakti. E existe, como falei, a ideia que une essas duas visões, né, de que Deus é um, e apesar de não sermos Deus, quantitativamente falando, nós somos Ele, qualitativamente falando. E essa é a ideia do Beda Abeda, do Ashintya Beda Abeda, que une essas duas tradições, do monismo e do dualismo, né? Do Gyani Yogi, do sábio, e do amante de Deus, o Bhakta. O próprio Seria Swami Vivekananda. Só para encerrar essa parte aqui, Betinho, aí você me pergunta. Vivekananda, ele dizia que no final, tanto o Gyani quanto o Bhakta, né, tanto o amante de Deus, que é o Bhakta, quanto o Gyani, que é o sábio, eles alcançaram o mesmo Deus, a mesma verdade, e estão no mesmo patamar espiritual. Sim, Betinho? Seria esse terceiro seria o dualismo qualificado, não é? Espera aí que eu vou botar som para você, que se eu puser... Oi? Ok. Que vem com Ramanuja. Na verdade, como um sistematizador também. Ramanuja é um sistematizador do Beda Abeda, que é o monismo qualificado, como o Betinho falou. Adi Shankaracharya é o sistematizador do monismo puro, não é? Que é o Advaita Vedanta, em que só há um ser. Então, todos esses sistematizadores, na verdade, eles vêm falando de coisas, eles sistematizam o que já era falado há milênios antes deles. Krishna já falou tudo isso no Bhagavad Gita e é tudo tratado também nos Vedas e nos Upanishads. Está tudo lá, nos Upanishads, nos Vedas. O próprio Bhagavad Gita é considerado o quinto Veda, alguns consideram, né, como se fosse o quinto Veda. Mas esse casamento é amor. Não pode haver casamento sem amor. É o amor autêntico, o amor que leva a alma ao êxtase divino. São Francisco de Assis, na cristandade, talvez seja entre os santos cristãos aquele que consegue representar melhor isso, esse amor que ele sentia por Jesus, pelo Cristo. Assim como Chaitanya Mahaprabhu, né, na Índia, por Krishna. É esse amor que leva o próprio ser ao êxtase. É o casamento da alma com o espírito. Se você puder passar, Betinho. Aqui nós vemos todas as gopis como almas, né, representando as nossas almas humanas. Inclusive, Yogananda dizia que é um absurdo você acreditar que as gopis fossem fisicamente amantes de Krishna. Se ele é um avatar, uma encarnação divina, ele já não tem mais essa necessidade carnal. Yogananda conta até um episódio da vida de Krishna, Irada, em que ela chega para ele, eu estou falando aqui de avatares, não estou falando de pessoas comuns, mas de avatar. O avatar, que é uma encarnação divina, ele não tem mais essa necessidade que nós, pessoas comuns, obviamente ainda temos, mas não é o caso dos santos. Yogananda então conta que certa vez Radha, né, a consorte de Krishna, e ela consorte como alma gêmea, inclusive, né, é o ser que se divide em dois a partir do momento em que desce do absoluto ao mundo causal, ao plano causal, plano astral, e chega ao físico. Então, o uno se divide em dois. Há um momento na vida deles em que Radha, ela confunde o amor de Krishna como se fosse algo físico, algo carnal. Ela pergunta a Krishna: você me ama? E Krishna diz: sim, claro que eu a amo. E ela então, naquela confusão interna dela, de saber que ele era espírito, que ele era um avatar encarnado, mas também pelo grande magnetismo dele, inclusive isso é muito comum entre os santos, o próprio São Francisco de Assis,
O magnetismo de Francisco era tão grande que ele terminava uma palestra, as pessoas ficavam apaixonadas por ele, por São Francisco. As mulheres vinham, beijavam os pés de Francisco, as mãos de Francisco, magnetizadas por aquela energia de São Francisco. O próprio Krishna é conhecido como todo atraente. Então, Radha, ela, por um momento, ela confunde aquele amor e ela se lança nos braços de Krishna. Yogananda diz que no momento em que ela se lança nos braços dele, ele desaparece. Ele se torna espírito, invisível. E ela então reconhece o erro momentâneo, assim como eu me lembro até da história de Narada Muni, que há um episódio que Narada ele esquece o que é Maya, né? E ela então reconhece o erro, pede perdão a ele, porque reconhece que ele é espírito e ele aparece novamente. É um amor puro, né? Um amor de alma, no caso dos avatares. Não que não existam almas gêmeas, que num nível ainda, inclusive a Kabbalah, que é o lado místico do judaísmo, afirma isso. A Kabbalah fala muito da questão das almas gêmeas, que quando elas se encontram é uma bênção para a humanidade. Então existem as almas gêmeas em um nível ainda não realizado, não iluminado, e existem as almas gêmeas num nível superior, como também foi o caso de Ramakrishna com Sarada Devi. Mas os mestres são enfáticos também na questão de que a verdadeira alma gêmea, antes de alguém físico, de um casamento carnal, é você e Deus. É o pequeno eu com o eu maior. Esse é o autêntico casamento. Enquanto não houver esse casamento da sua alma com Deus, e isso ocorre dentro de você, se você obtém o casamento com a sua alma gêmea física, carnal, existe sim a possibilidade de uma evolução, de uma transmutação de karma mais rápido. No entanto, o verdadeiro casamento espiritual é da alma do Jiva com o Atma, e não necessariamente com a sua alma gêmea física, que existe, né? Tanto no yoga é dito isso, Yogananda tem todo um capítulo sobre isso, na Segunda Vinda de Cristo, que são dois volumes grossos, que ele faz toda a interpretação, inclusive, do Novo Testamento, e como eu falei, existe também na Kabbalah. As escrituras elas têm duas hermenêuticas, a esotérica com S para dentro, que é psicológica. Então, por exemplo, quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado fisicamente, ele sofreu fisicamente, é histórico, houve ali um sofrimento físico, isso é esotérico com X, né, histórico, mas existe a crucificação interna também, esotérica com S, que é a crucificação justamente do ego, da humanidade no caso. Jesus sendo um avatar, a crucificação não foi em vão. Ali é um momento em que é uma oportunidade do avatar auxiliar a humanidade inteira. Então não foi de fato um sofrimento em vão de Jesus. A crucificação histórica, esotérica com X, e a crucificação interna, esotérica com S. A própria batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, ela foi histórica, ela foi um fato histórico com X, e ela também é um fato histórico com S, no sentido da batalha da consciência. Cada personagem do Bhagavad Gita, tanto os Pandavas quanto os Kauravas, representam forças psicológicas, da luz e das trevas no campo da batalha, do campo da consciência de Dharmakshetra dentro de nós, ou seja, é a hermenêutica esotérica com S. Inclusive, Yogananda ele apresenta o significado esotérico de todos eles, tanto dos Kauravas, como forças psicológicas que nos impedem, querem impedir a nossa iluminação, quanto dos Pandavas, relacionados inclusive aos nossos chakras, os centros de energia, e a força do bem dentro de nós, da razão, do Dharma, do amor a Deus e assim por diante, que tentam levar
exatamente o Jiva a esse casamento com o Atma, com a alma, enquanto que os Kauravas querem impedir esse casamento, ou seja, a iluminação, moksha, né, do ser, do pequeno eu com a alma. Betinho, se você puder passar o próximo. Aqui nós vemos Krishna novamente ali com as gopis, sempre representando as almas humanas. Às vezes ele se multiplicava em vários Krishnas, ou seja, é a capacidade do espírito de multiplicação para cada alma humana. E não que Krishna tivesse alguma relação carnal com elas, ele não tinha essa necessidade. Aí lemos aqui na Yoga do Bhagavad Gita, que é um resumo de Paramahansa Yogananda, do próprio Bhagavad Gita, que é o diálogo entre Krishna, de Deus com Arjuna, Krishna e Arjuna, que ele diz o seguinte: o mundo viciado nos sentidos como único meio de glorificação tem pouca capacidade de entender a pureza do divino amor e da amizade, que não trazem consigo nenhuma mácula de expressão ou desejo carnal. É absurdo considerar de modo literal supostos namoros de Sri Krishna com as gopis. Há neles o simbolismo da unidade entre o espírito e a natureza, com as melodias encantadoras de sua flauta celestial. Sri Krishna está chamando todos os devotos, na verdade todos nós, todas as almas, para o abrigo da união divina no samadhi, da meditação, para ali se banharem no bem-aventurado amor de Deus. Então esse é o casamento, né, de nossas almas com a consciência de Vishnu. Você pode passar, Betinho, por favor. Os passatempos amorosos do Senhor, então, constituem em verdade o êxtase da alma com o Espírito. Cada vez que nós praticamos a meditação profunda, a introspecção, que no cristianismo é chamado de contemplação, né, que mergulhamos em Deus dentro de nós e sentimos essa bem-aventurança, não deixa de ser um namoro. É o namoro do pequeno eu com a alma, o ego, o jiva, namorando com a alma, o Atma. E quando então há o casamento, como já falei, desses dois, do ego com a alma, depois tem que haver um segundo casamento, que é o da alma, o Atma, com Brahman, a consciência maior. Lemos no Brahma Samhita, e ele está ocupado no amor conjugal transcendente Radha e Krishna. Essa é a representação. Então, Radha foi uma pessoa, foi um personagem que viveu na época de Krishna, foi a consorte de Krishna. Mas ela também representa esotericamente as nossas almas. Então, ali, Krishna com Radha é ele com cada um de nós. Seja você homem, seja você mulher, a alma é feminina. Então, a alma do Alexandre, nessa relação aqui, é feminina. A alma do Betinho é feminina e deve se casar com Krishna. Krishna aqui representando o Atma. Neste caso, nessa simbologia, ele representa o Atma. Há, como eu já falei anteriormente, momentos em que ele representa Brahman. Qualquer pergunta, se alguém tiver interesse em fazer perguntas, pode me interromper a qualquer momento. Viu, Betinho? Se você puder passar o próximo. Aqui novamente Radharani, né, como simbolismo esotérico, Radha não é apenas a maior discípula, consorte de Krishna. Ela é a representação da alma humana, de cada um de nós. Então, em sentido místico, em sentido esotérico, nós somos Radharani, nós somos a alma. É interessante, como já falei também, que isso, o cristianismo adotou essa ideia, como nós vamos ver mais à frente nos próximos slides, o cristianismo adotou essa ideia que vem do hinduísmo. O próximo, Betinho.
ainda que irada com Krishna, afirmam Shastras indianos, uma vez que Deus é puro, nenhuma alma impura pode aproximar-se dele, e o sexo ilícito é uma forma de impureza. Então, é aquilo que os textos da Índia afirmam sobre o Jiva Mukta. Jiva, alma, Mukta, liberto. Somente por uma grande pureza Deus se aproxima da alma. E isso nós vamos ver na própria Bíblia, no Novo Testamento, Jesus falando sobre isso. Ou seja, grande parte do que Jesus nos traz, dos ensinamentos do Novo Testamento, vem do hinduísmo, vem do yoga. A própria afirmação dele, eu e o Pai somos um, que o levou à crucificação, né, os judeus ortodoxos, fundamentalistas, não aceitavam a ideia de que um homem pode ser filho de Deus ou a encarnação de Deus. Essa ideia vem do hinduísmo, dos avatares, das divinas encarnações. Então, os judeus, não aceitando isso, pediram a crucificação de Jesus. O próximo, Betinho, por favor. Mais uma vez aqui, o próximo. Krishna com as gopis. Aqui no cristianismo. Então, é o casamento da alma com Cristo. É a mesma... o cristianismo adotou isso do hinduísmo. Já existia no hinduísmo essa ideia, muito antes do cristianismo. E nós sabemos, existem estudiosos que afirmam que Jesus, inclusive, esteve na Índia. Ele visitou a Índia. O conhecimento que ele trouxe de lá, ele consegue unificar o judaísmo com o hinduísmo. Apesar de que os judeus de sua época não compreendiam muito das coisas que ele afirmava. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o zelo que temos por vocês é um zelo que, para mim as letras ficam bem pequenas aqui, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Exatamente o que vimos no slide anterior, que é dito nos Shastras da Índia, ou seja, Deus é puro. Então a alma, para se casar com ele, também deve ser pura. É o Jivamukta. O Jivamukta é aquele que se casou com Cristo, que se casou com Krishna. É o primeiro estágio de iluminação, de santidade. Depois vem o Paramukta, o Avatar Kanda, o Avatar Purna, à medida que a alma vai se purificando e se unindo em casamentos cada vez mais profundos, em êxtases cada vez mais profundos da alma com o espírito. Aí nós temos o Savikalpa Samadhi, depois Nirvikalpa Samadhi. Em 1948, se não me engano, Paramahansa Yogananda ele já havia alcançado o Nirvikalpa. E Gyana Mata, que foi uma das discípulas dele, Gyana, sabedoria, Mata, mãe de sabedoria, ela disse que ele havia alcançado um Nirvikalpa ainda mais profundo. E ele mesmo dizia que quanto mais mergulhava em Deus, mais ele percebia que não tinha fim. É como Ramakrishna. Ramakrishna dizia que muitas vezes ele se via como um peixinho mergulhado no oceano de Deus. Ou seja, o oceano não tem fim. Aí entra aquilo do monismo qualificado, de que Deus é quantitativamente maior que a alma, mas qualitativamente a alma é semelhante a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, qualitativamente, mas não quantitativamente. Esse é o monismo qualificado, né? Beda Abeda, que vem do hinduísmo e que, na verdade, está presente no cristianismo. No cristianismo nós chamamos de teologia apofática, teologia catafática. A teologia apofática ela é negativa. Não é dito pelos exicastas, pelos cristãos,
na verdade, cristãos iluminados, santos, que sobre Deus não é possível dizer nada, a não ser que ele é inefável. Aí nós lembramos da máxima que vem também do yoga, do hinduísmo, Sat Chit Ananda. A única coisa que se pode afirmar a respeito de Deus é que ele é ser, Sat Chit, consciente de ser, e Ananda, bem-aventurado. Então ele é um ser consciente e bem-aventurado. Essa é a teologia apofática no cristianismo e que vem do yoga também. E a teologia catafática é considerada como positiva, e ela também é dualista, que fala, não, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é sábio, é positiva, que afirma o que Deus é. E a apofática não afirma o que Deus é, nega, porque ele é aquilo que é o incognoscível, é aquilo que vai além da própria compreensão humana. Seria o monismo, a visão do monismo no Vedanta, né? Na escola vedântica. O próximo slide, Betinho, por favor. Aí as bodas do Cristo, o casamento da alma com o Espírito no Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos em exultação e triunfantes, e demo-lhes glória, porque finalmente vimos, são as bodas do Cordeiro. Lembrando que o Cordeiro é o Cristo, é a consciência crística em nós, como veremos inclusive no próximo slide. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, radiante, puro e resplandecente, porque o linho fino representam as justiças, a vida e a conduta e a ação divina justa, reta e em comum com Deus, dos santos, o povo justo de Deus. E disse-me, escreve, bem-aventurados, felizes a serem invejados, aqueles que são chamados, convidados, ordenados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras, as genuínas e exatas declarações de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, lhe prestar as devidas honras. Mas ele me impediu e disse-me, olha, não faças tal. Sou apenas teu conservo e de teus irmãos que têm aceitado e mantido o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque a testemunha, a essência, a substância de Jesus é o espírito de profecia, que é a respiração vital. No yoga nós entendemos como prana, o sopro, no judaísmo ruah, o sopro vital, e Deus soprou nas narinas de Adão, que é a respiração vital, a inspiração de toda pregação inspirada e interpretação da vontade e do propósito divinos, incluindo o meu e o teu. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 10. Isso significa que a noiva, a alma, ela tem que estar realmente pura para entrar em quê? No samadhi, no êxtase. Sem essa pureza de coração, de mente, nós vemos inclusive na mitologia muito isso, nas histórias e nos mitos, como por exemplo a história do rei Arthur, da espada do rei Arthur. Mas por que ele era capaz de tirar a espada da bigorna? Porque era puro. Assim como Rama, o avatar de Ayodhya, ele foi o único a conseguir erguer o arco de Shiva, o gigantesco arco de Shiva, que era necessário milhares de homens para conseguir erguê-lo, e Rama sozinho o ergueu, o postou e o dobrou com tanta força que o arco de Shiva se arrebentou ao meio. Por quê? Não é porque ele era simplesmente forte fisicamente, mas porque ele era puro. Então essa pureza de alma é fundamental no casamento
da alma com o espírito. Isso está em Apocalipse, mas isso vem dos Shastras indianos. Toda a cristandade, todos os textos sagrados da Índia, se nós formos analisar, está tudo ali muito antes, milênios antes na tradição do hinduísmo. O próximo slide, Betinho, por favor. Aqui é a parábola das 10 virgens. As virgens prudentes e as virgens imprudentes. Aquelas que eram prudentes, elas mantiveram sempre o óleo das suas lamparinas, sempre cuidadosas para a chegada do noivo. A chegada do noivo, quem? O Cristo. Então o que é a lamparina, esotericamente falando? O óleo da lamparina é Ojas, Shakti, a energia vital, Brahmacharya. Elas estavam sempre atentas, inclusive a própria máxima do cristianismo, orai e vigiai sem cessar. Isso também vem da tradição oriental. O Buda, no Dhammapada, ele repete isso muitas vezes. Ó bhikkhus, estejai atentos, sempre alertas. E aí Jesus fala que as virgens prudentes são aquelas que estavam atentas, sempre alimentando as suas lamparinas, cuidando de suas lamparinas para que, quando o noivo chegasse, elas não estivessem no escuro e elas pudessem então sair para receber o noivo, Cristo. E as imprudentes são aquelas que não fizeram isso, que não fizeram o seu dever de casa, não fizeram a sua tarefa, não seguiram o Dharma. O Dharma é a lei, o Sanatana Dharma, que é a religiosidade, a espiritualidade, manter os chakras, as lâmpadas, na verdade representam os 7 candelabros de ouro do Apocalipse. Os 7 chakras, os 7 centros de energia. Você tendo esses centros acesos, quando o noivo vier, o Cristo vier, no caso do yoga, Krishna, a consciência de Krishna vier, ou Vishnu, você estará pronta para recebê-lo. Se a sua casa, que é o templo de Deus, o corpo físico, a casa de Deus, não está repleta de luz, cada chakra, cada célula, cada órgão, o templo do Senhor, a vihara do Senhor, então não há espaço para ele. Não há espaço, ele não vem à escuridão, ele vem à luz. Esse é o significado da parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 12. Quem são as virgens? As almas prudentes e as imprudentes. O próximo, por favor, Betinho. Aqui nós temos uma imagem de Swami Sri Yukteswar, foi o mestre de Yogananda em Samadhi, em superconsciência. Os olhos voltados para cima, em Shambhavi Mudra, no Kutastha, centrado no Kutastha Chaitanya, no centro da testa, ele está tendo uma visão de Deus. Esse é o casamento real. Nós estamos vendo uma foto real de um mestre real em Samadhi, em perfeita união com Deus. Sentado sobre uma pele de tigre. A pele de tigre, ela isola das energias telúricas que nos puxam, da força da gravidade, que nos puxa a energia Kundalini para baixo. É muito utilizado na Índia. Claro que eles não matam o tigre para tirar a pele. Depois que o tigre está morto, então a pele é retirada. Aqui no Ocidente, como nós não temos pele de tigre, nós podemos usar cobertor de lã. Quando formos meditar, nós cobrimos o chão ou a cadeira, se você vai meditar em uma cadeira, e é um isolante das energias telúricas da Terra, da própria força da gravidade que puxa a Kundalini. É uma das técnicas utilizadas pelos yogis. Lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 16 a 23. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Eu me lembro dos mestres, de alguns dos grandes mestres daí, como Chaitanya, que era chamado de o louco de Deus, Ramakrishna era chamado de o louco de Deus, e aqui no Ocidente, São Francisco de Assis também era chamado de louco de Deus. Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Lembrando que o Cristo é a consciência crística, consciência de Vishnu. O próximo, Betinho, por favor. Aí nós temos aqui a metáfora do iceberg. Essa metáfora, inclusive, foi trazida por Freud, né? Foi sugerida por Freud, em que nós temos a parte de cima do iceberg, a pedra de gelo, representando o eu consciente, a parte de baixo, o inconsciente individual. Aí nós temos o ego, o id, o superego, e também ali entre o mar e a parte de cima, nós temos a pré-consciência. Jung, pai da psicologia analítica, ele vai muito além de Freud, porque ele fala do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, porque é meu, é seu, nós estamos mergulhados dentro do inconsciente coletivo. Jung, ele inclusive estudou todas as tradições místicas, esotéricas de Oriente a Ocidente. A psicologia, ele é pai da psicologia analítica. E para Mahasi Yogananda, ele nos fala, inclusive, de níveis muito mais além do que Freud e do que Jung trouxeram, né, para a psicologia ocidental. Só tomando um pouquinho de água. Existe alguma pergunta, alguma... Yogananda colocou, os níveis de consciência seriam o eu consciente, o pré-consciente, como Freud disse, o inconsciente individual, inconsciente coletivo, até aqui é Jung, na psicologia analítica. Depois vem a pré-superconsciência, a superconsciência, pré-consciência de Vishnu, ou consciência crística. A consciência de Vishnu, que é a própria consciência crística, a pré-consciência cósmica e a consciência cósmica propriamente dita, ou Nirvikalpa Samadhi, também conhecido como a Sampradinata Samadhi, que é o Samadhi sem semente. Esses, na verdade, todos esses estágios de consciência representam o casamento do pequeno eu com Deus, com o eu maior. Então nós vamos aprofundando esse amor por Deus, e à medida que o amor cresce pelo amado cósmico, a consciência também vai se expandindo vida após vida, encarnação após encarnação, até alcançarmos a libertação total, moksha, que é a liberação total, o casamento total, perfeito com o amado cósmico. Essa, como o Betinho colocou muito bem, é o monismo qualificado, em que há a perfeita união, apesar de haver o conhecimento também de que Deus continua sendo algo separado, apesar de haver essa união. O próprio Vivekananda, ele dizia que todos os avatares, eles possuem todos os poderes e qualidades de Deus, com exceção de um poder que os avatares não possuem, que é o de controlar o universo. Todos os demais poderes de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, os avatares possuem. Então, ou seja, apesar do casamento, ainda existe uma distinção entre Deus e a alma.
é como peixe mergulhado no oceano. Então, o peixe está no oceano e é parte do oceano, mas o peixe não é o oceano. O próximo slide, Betinho, por favor. Aí nós temos então essa imagem do Samadhi novamente, ali o Cristo recebendo a noiva no cristianismo e Krishna recebendo Radha no hinduísmo, né, no yoga, o êxtase. Eu não sei se tem mais algum slide, acho que não. Betinho? Os slides acabaram. Ok. São João da Cruz, que é também um dos grandes santos da cristandade, eu tenho esse livro, O Amor Não Cansa e Nem Se Cansa, de São João da Cruz. É belíssimo. Ele fala também desse casamento, né, da alma. Ele diz: a nossa alma é noiva de Cristo. E aí existem os poemas da noiva para o noivo, de amor, da esposa para o amado, né, que é justamente as declarações que nós devemos fazer de amor a Deus, desse casamento místico. Um outro livro bastante interessante, que também é de Yogananda, aquele é de São João da Cruz, considerado teólogo que não envelhece, né, pela Igreja Católica. O Amor Não Cansa e Nem Se Cansa. E esse livro, que é uma interpretação de Yogananda dos textos de Omar Khayyam, O Vinho do Místico, de Omar Khayyam. Nós temos aqui mais uma vez o casamento, né? O místico é aquele que busca exatamente isso, essa relação de Deus amorosa com Deus, de amante de Deus, o amado cósmico ou a amada cósmica. Na verdade, depende da forma como você observa. No próprio hinduísmo, nós vemos tradições que vão afirmar que Maheshwara, né, o Senhor do Universo, é Shiva. Os Vaishnavas vão dizer que o Senhor do Universo é Vishnu, é Krishna. E os Shaktistas vão dizer que é a Shakti, que é a mãe divina. E Omar Khayyam, que é esse grande poeta sufi, o sufismo é o lado místico do islamismo. Né? Ele nos traz, inclusive Yogananda afirma que ele era muito mal compreendido com seus poemas, como muitos acreditavam que ele não passava de um ateu materialista e bêbado. E, na verdade, o que ele escrevia, esses poemas de amor, não tinha nada a ver com a bebida destilada pelos homens, mas sim a bebida interna, que torna o yogi, o santo, embriagado. Nós vemos imagens de Ramakrishna, por exemplo, sendo segurado por um discípulo para não cair em sua embriaguez divina, porque a consciência se expande e é liberada do corpo no samadhi, no êxtase. E então o discípulo segurava, ficava atrás de Ramakrishna para não deixá-lo cair. Existem até pinturas de São Francisco de Assis caído ao chão e um anjo segurando a cabeça de São Francisco para ele não bater a cabeça em uma de suas visões de Jesus, no êxtase divino, né, em que ele via Jesus. No próprio documentário Awake, A Vida de Yogananda, se vocês observarem, quem assistiu a esse documentário, existe um momento em que Yogananda está com seu texto em uma Kumbh-mela, no meio da multidão, e existe um discípulo atrás de Yogananda, e você percebe que Yogananda está como se estivesse cambaleando, como se estivesse bêbado. Mas era bêbado de Deus, embriagado de Deus, e o discípulo atrás dele para que ele não caísse. Existem imagens belíssimas neste livro do Vinho do Místico, que é uma imagem
né, do yoga em meditação, o pai e a mãe celestiais. Isso é puro Bhakti, o monismo qualificado, na verdade. Alexandre, Oi, Betinho. temos uma pergunta. Sim, Radha é a consorte de Krishna, a nível espiritual, não a nível físico, a nível espiritual, eles são um só. Não há diferença, eles são um só. Shakti quer dizer poder, a Shakti é o poder. Então, Parvati é a Shakti de Shiva. Parvati é o poder de Shiva. Lakshmi é a Shakti. Lakshmi, na verdade, é Radha, encarnada. Lakshmi é a Shakti de Vishnu. Mas, na verdade, é um só ser. A nível do absoluto, só existe um ser. Não são dois, é um. Quando eles descem, quando esse único ser desce para o reino da matéria, aí ele se divide em dois, positivo e negativo, né? Masculino e feminino dentro deste reino de dualidade, mas é um só. O casamento deles é só mesmo espiritual, é só de Krishna e Radha, segundo Yogananda e Ramakrishna também, é só espiritual. Eles não tiveram nenhuma relação carnal. Não sou eu que estou falando isso. Estou me baseando em Yogananda e Ramakrishna. Eles não tiveram, assim como o próprio Ramakrishna com Sarada Devi. Eles moravam na mesma casa e dormiam em quartos separados, Ramakrishna e Sarada Devi. Volto a repetir, nós estamos falando de santos, como São Francisco de Assis e Santa Clara. Também são almas gêmeas. Não tinham relação carnal. Não há, para eles não existe mais essa necessidade do carnal, da relação carnal. Então é um amor de almas, é um amor realmente puro. Esse então é o casamento espiritual da alma com o espírito. Quando o pequeno eu se junta com o Atma, quando ele se une com o Atma, Savikalpa Samadhi é o primeiro nível de casamento. E depois vem o segundo nível, do Atma com Brahman, com o espírito. E aí, quando ocorre esse segundo nível, então o iluminado pode afirmar, como Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ou como lemos no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o próprio Krishna, eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om. E nesse caso, eles falam como Pratyagatma. Pratyagatma é aquele que reconheceu que a alma é semelhante ao espírito. A alma não é o espírito, mas é semelhante. E nessa semelhança e nessa unidade, ele pode afirmar o que Jesus afirmou, o que Krishna afirmou, o que o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, também afirmou quando nasceu. Não sei se todos conhecem, sabem o nascimento do Buda. É dito que o bebê Siddhartha caminhou, onde ele andava surgiam flores de lótus, o bebê. Ele apontou para o alto e para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Ou seja, era a própria consciência cósmica falando por intermédio do bebê Siddhartha Gautama, futuro Buda. Então é Pratyagatma, é aquele que reconhece a sua unidade, o seu casamento com o espírito, de que a nível cósmico eles são um só. Alexandre, Oi. as pessoas estão tímidas com relação aos comentários e perguntas. Eu acho que então a gente pode fazer um encerramento, né? Ok, a mensagem era essa do casamento, era da alma com o espírito, era essa, do amor que nós devemos desenvolver por Deus dentro e de nós, em primeiro lugar, e depois fora de nós, quando descobrimos
essa unidade com o bem-amado. Temos um comentário aí de Palmeirinho. Palmeirinho, Radha e Krishna, Deus e sua Shakti representam a dualidade presente na criação. Exatamente, Palmeirinho. É a dança do espírito e a natureza, né? O Purusha e Prakriti, que dançam eternamente. Essa dança, essa relação existe até nos spins, né, dos elétrons. Os átomos dançam, vão formando organelas que formam células, tecidos, órgãos. É uma dança desde o micro, do espírito com a natureza, até o macrocosmos. A Terra dança em torno do Sol, os planetas dançam em torno do Sol. O nosso Sol não é fixo, aqui, a nossa estrela, ela dança em torno de uma outra estrela muito maior, conhecida como Vishnu Nabi, é o Magnus Centro, não é? E a galáxia dança em torno de outras galáxias que vão dançando, o universo dança. É esse bailar, é essa dança de amor que vem desde o micro até o macrocosmo da natureza com Deus, da natureza com o Espírito. Purusha e Prakriti, Radha e Krishna, ou Shiva e Parvati, Durga, é a dança eterna do amor eterno. Enquanto o homem não aprender a amar, estará preso a essa ilusão, a essa dualidade, a este mundo de dualidade. O amor é o que une. Sem amor, não vale a pena viver. Não vale a pena viver. O Gyani é aquele que descobriu a sabedoria por meio... Ele descobre o amor por meio da sabedoria. O Gyani. E o Bhakta é aquele que se torna sábio por meio do amor. Esse é o segredo. Gratidão, Betinho. Eu vou tirar um pouco o seu som para que não haja eco na minha. Espero um pouco. Bem, meus amigos, nós já estamos com 1h07 de live. Como não houve outros comentários, acho que já podemos encerrar. Eu quero lembrar a todos que estão conosco e os demais que verão essa live em vídeo, da importância de fazer a sua inscrição no nosso canal. O crescimento das nossas inscrições está muito tímido, sabe, Alexandre? Nós temos 290 inscritos somente. E esse canal tem oferecido, a exemplo da aula que você deu hoje, maravilhosa, esse canal tem proporcionado um conhecimento diversificado de muito boa qualidade. E, no entanto, e com milhares e milhares de visualizações. E, no entanto, temos 290 inscritos. Isso não dá um sinal ao YouTube que o canal ele é considerado pelos os seus espectadores, os seus visitantes. Tem pouco inscrito, tem poucas curtidas. Por curiosidade, nós somos 19. Nós temos 15 curtidas. Alguém esqueceu de curtir, entendeu? Porque a curtida ajuda muito. Clicar no positivo ajuda muito o canal. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. O professor Alexandre está mensalmente conosco, e com o Palmeirinho Soares, Alexandre Campelo, Palmeirinho Soares, fazendo aquela série do Nyamas e Niyamas, que agora nós devemos entrar nos Niyamas, né, professor? Isso, me liberou meu áudio. Isso, Betinho. Nos Niyamas. Não, nós vamos falar de Patanjali ainda. Terça-feira agora vamos falar sobre Patanjali. E aí entramos nos Niyamas. Então, viu? Foi bom falar nisso que você me corrigiu e agora a gente já vai começar a anunciar. Tá? É isso aí. Escola de Yoga do Lago, conhece? Canal maravilhoso, excelente trabalho. E live maravilhosa também. De casa, é?
Pode falar. Gratidão, Betinho. Gratidão a todos. Namastê. Gratidão. Tchau, até a próxima.